Nós começamos o projeto lá na nossa casa em 2006, né? E o projeto foi crescendo, tomando uma proporção maior do que nós esperávamos. E graças a Deus, hoje nós temos uma sede, temos um prédio próprio e trabalhamos com crianças, adolescentes, né? Jéssica, ela foi uma das nossas crianças, começou conosco com 7, 8 anos de idade e hoje é a presidente da FAD, né? Então, para vocês verem que esse trabalho não é vão, né? Deus fez a diferença na vida de Jéssica, na vida da família dela. E quantas vezes eu e minha esposa, a gente no início, quantas vezes ela não sentia as dificuldades, né? E eu falava para ela, se uma criança for alcançada, vai fazer a diferença. E graças a Deus que não foi só uma, foram várias. Ao longo desses anos, nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, nós ajudamos mais de 500 crianças que hoje são jovens, adolescentes, casados. Alguns já se formaram, já estão formados em inglês através da FAD, né? Hoje já estão dando aula, já se casaram e estamos aí, fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu quero ser breve, mas quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Vamos ler até o versículo 27. Lucas 18, de 18 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha boa juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Passa a página aí, vamos para o capítulo 19. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E trementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Baixemos as nossas cabeças. Pai querido e santo, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que temos
de compartilhar a tua palavra, Senhor Deus. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor direcione, Senhor Deus, as minhas palavras. Ó Deus, que sejam palavras dirigidas pelo teu Espírito Santo, Pai. Eu me coloco, Senhor Deus, diante de ti, Senhor Deus, e te pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use para a glória do seu nome, Senhor Deus. Que apenas o teu nome seja glorificado nessa noite. Que apenas o teu nome seja engrandecido nessa noite. Que apenas o teu nome, Senhor Deus, seja adorado. Que apenas o teu nome, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, exaltado, Pai. É por isso que estamos aqui, Senhor Deus, para pregar a tua palavra e para exaltar o teu santo e maravilhoso nome. É no nome precioso do teu Filho Jesus que eu oro e te peço. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero dar um tema para esta mensagem. E o tema que eu quero dar é vida transformada. Vida transformada. E eu quero iniciar dizendo o seguinte, que... Amém. Assim como o texto que nós lemos, não há nada impossível para Deus. O próprio Jesus Cristo disse aos discípulos, depois de ter dito que como era difícil para um homem rico entrar no reino dos céus. E os discípulos se maravilharam e disseram assim, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus fala para os discípulos dizendo, os impossíveis dos homens é possível para Deus. Então não existe uma pessoa que não possa ser transformada por Deus. Não existe uma pessoa que não possa ser alcançada pelo Espírito Santo. Não existe uma pessoa que tenha o coração duro demais, que Deus não possa, que Deus não tenha poder para transformar. Não existe uma pessoa que esteja tão longe de Deus que Deus não possa alcançá-lo. Não existe uma pessoa que esteja tão aprofundada nas trevas que Cristo não possa vê-lo. Ele pode ver. Alguém já disse que Jesus Cristo pode ver uma formiga preta em cima de uma pedra preta numa noite escura. Ele pode enxergar como se fosse na luz do dia. Não existe homem que não possa ser transformado. Não existe mulher que não possa ser transformada. Não existe ninguém que não possa receber a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E se eu perguntar aqui, quem era a pessoa mais difícil, né, de se converter, se eu perguntar aqui, quem aqui foi alcançado por Jesus, certamente muitas mãos serão levantadas. Eu nasci no lar evangélico, eu fui criado no Evangelho. A minha mãe nasceu no Evangelho. Mas o meu coração não era de todo do Senhor. Eu nasci no Evangelho, fui criado no Evangelho, nunca me desviei, nunca me prostituí, nunca cometi nada que desabonasse uma pessoa cristã. Mas no meu íntimo eu não tinha o meu coração dado para o Senhor. Eu não aceitava que as pessoas pisassem nos meus calos. Eu não aceitava que as pessoas me humilhassem. Eu não aceitava que as pessoas falassem grosseiro contra mim. Eu reagia na hora. E aí, muitas vezes, quando eu estava na escola e as pessoas perguntavam se eu era crente, eu dizia, eu sou filho de crente. Eu nasci, eu sou crente, mas não sou praticante. Mentiroso. Eu era praticante e não era crente. Eu vinha para a igreja, eu participava do coral das crianças, eu participava das peças, eu evangelizava, eu fazia a obra de Deus, mas eu não tinha o meu coração ao Senhor, porque eu negava a Cristo na escola. Quando as pessoas perguntavam para mim, eu negava. E quando as pessoas me tratavam mal, eu tratava ela ainda muito mal, ainda mais. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. Um dia, em um dos trabalhos de evangelismo da igreja, dos soldados de Cristo, eu me deparei com uma pergunta que era a minha pergunta. Muitas vezes eu dizia assim, eu nasci no Evangelho, que eu não conheço nenhuma outra religião, eu não conheço nenhuma outra
entidade, apenas o Evangelho, eu só conheço o Evangelho. São todas as religiões que falam de Jesus. Será porque que essa daqui que está certa? Esta era a minha dúvida. E naquele programa tinha exatamente essa pergunta: mas não são tantas as religiões que nos falam de Jesus? Como sabermos o caminho a seguir? E a resposta era João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando eu vi aquela resposta entrou no meu coração. E eu disse: sim, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu quero te servir de interesse de coração. Eu quero te servir mais. Porque eu te servi apenas de aparência, mas a partir de agora eu quero te servir de todo o meu coração. E o Senhor mudou a minha vida. Agora as pessoas podem bater, né? Entre aspas, xingar, falar, e eu baixar a cabeça e dizer: Senhor, toma conta. Senhor, vai à frente. Porque Deus transformou a minha vida. Deus transformou o meu coração. Deus transformou o meu caráter. Me deu uma nova atitude. Em Provérbios 21, versículo 1 diz assim: que o coração do rei está nas mãos de Deus, e ele o inclina para onde ele quer. Se o coração do rei está nas mãos de Deus, e Deus inclina para onde ele quer, você imagina que qualquer outra pessoa tem o seu coração, a capacidade de poder ser transformada também. Porque o coração do rei sempre é tido como coração duro. O coração do rei sempre é tido como um coração que é difícil de alcançar. Mas a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Em Ezequiel 36:26 diz que Deus nos tirará o coração de pedra e lhes dará um coração de carne. Às vezes a gente prega o Evangelho para as pessoas e diz: essa pessoa tem um coração muito duro. Esse coração é duro demais, mas esse coração, mesmo que seja de pedra, Deus está dizendo: eu transformo no coração de carne. Então não há impossíveis para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Não há pessoas que não possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Não existem pessoas que não possam ser alcançadas pela palavra de Deus. O Evangelho é martelo que esmiuça a penha. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. Ele é dínamo. Ele é dinamite que explode o mais duro dos corações. Quem sabe você está nessa noite aqui e tem um coração duro para tantas coisas. Mas eu quero dizer que aquele que pode transformar, que transforma, ele está nessa noite, ele está aqui falando ao teu coração. Talvez você esteja em casa ouvindo esta palavra. O Senhor Jesus Cristo também pode te alcançar aí. Ele pode quebrantar o teu coração. Ele pode te dar um coração de carne. Ele pode tirar esse coração de pedra e fazer coisas grandes na sua vida. Voltando para o texto. Um homem procura Jesus Cristo. E eu diria que esse homem ele é mais religioso do que realmente esteja preocupado com a salvação. Ele procura Jesus e pergunta para ele: o que hei de fazer? O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo começa a falar para ele sobre a lei. Era assim que os judeus eram alcançados, era através da lei. E quando Jesus começa a citar a lei, ele interrompe a Jesus e diz para ele: olha, eu já faço isso desde a minha juventude. Então ele era um legalista. Ele era alguém que vinha para a igreja, ele era aquilo que eu era. Eu estava na igreja, pregava o Evangelho, vivia na igreja, obedecia muitas vezes a palavra, mas o meu coração não estava disposto ao Evangelho. É assim a vida daquele jovem. Ele cumpria com a lei, ele fazia as coisas, ele era legalista, mas o seu coração estava preso ao dinheiro. Quando Jesus percebe essa situação, Jesus fala para ele que uma coisa lhe falta. E o que Jesus diz? Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E aquele homem saiu muito triste, porque ele era riquíssimo. E quando Jesus começa a comentar
com os seus discípulos sobre essa situação. Ele fala: como dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o seu coração está preso no dinheiro. Porque o seu olhar está voltado para as riquezas. Porque ele não estava preocupado de fato com o Evangelho. Ele apenas estava querendo ser visto pelas pessoas. E os discípulos começam a perguntar ao Senhor: mas Senhor, se é assim, se é desse jeito, quem é que pode se salvar? Quem pode ser alcançado? Irmãos, eu acho interessante que muitas vezes, quando Jesus Cristo falava algo para os seus discípulos, logo após ele dava o exemplo. Sempre que ele trazia algum tema, sempre que ele trazia algum assunto, e ele explicava, logo após, logo depois, acontecia algo, ou ele providenciava algo, para que os discípulos pudessem ver de verdade, ou de fato, aquilo que ele estava dizendo. E o que ele fala, os impossíveis dos homens, é possível para Deus, acontece agora no capítulo 19. A Bíblia fala também no capítulo 19, de um homem chamado Zaqueu, publicano. Os publicanos eram os homens responsáveis pelos impostos, para arrecadar impostos, né? Na verdade, o publicano, ele era o líder dos publicanos, líder de grupos que arrecadavam os impostos. Então, o publicano era o maioral, era aquele cabeça, né, que arrecadava os impostos. Então, os judeus odiavam os publicanos, odiavam aqueles que cobravam impostos, porque além deles, mesmo eles sendo judeus, eles cobravam os impostos dos judeus para os romanos. Então, eles se associavam aos romanos para cobrar impostos dos judeus. E os publicanos, eles cobravam uma taxa extra, né? Tinha aqueles cobradores de impostos, mas aqueles cobradores de impostos deveriam levar uma taxa extra para os publicanos, ou seja, para os maiorais dos publicanos. No caso aqui, Zaqueu era um dos maiorais dos publicanos. Veja o capítulo, versículo 2 diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Se ele era maioral dos publicanos, se ele cobrava os impostos, se ele cobrava uma taxa extra, ele tinha muito dinheiro. Mas Zaqueu tinha um desejo. Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. E por ele ouvir falar de Jesus, nasce no seu coração o desejo de ter um encontro com o Senhor. E neste dia, Jesus estava entrando em Jericó. Zaqueu, sabendo disso, vai até a rua para ver Jesus. Mas o plano de Zaqueu era um, e o plano de Jesus era outro. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria entrar na vida de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Então os planos de Jesus Cristo não podem ser frustrados. E Zaqueu vai, e por ele ser de baixa estatura, ele se coloca junto das pessoas, ele não consegue ver o meio da rua, e aí ele sobe no sicômoro, ele sobe numa árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, e ele poderia ver Jesus Cristo. Mas qual foi a surpresa maior de Zaqueu? A grande surpresa é que Jesus Cristo não apenas para embaixo da árvore, mas chama Zaqueu pelo nome. Isso me ensina uma coisa. Jesus Cristo sabe o meu nome antes de eu nascer. Jesus Cristo te conhece pelo teu nome. Jesus Cristo conhece você que está em casa pelo seu nome. Talvez as pessoas saibam apenas o seu nome, mas Ele sabe os segredos do teu nome. Ele sabe os segredos do teu coração.
Ele sabe os desejos do teu coração. Ele sabe a necessidade do teu coração. Ele sabe a necessidade da tua alma. E Ele está nesta noite aqui dizendo que veio aqui, que vai até aí onde você está, para tocar no seu coração, para transformar a sua vida, para trazer para você aquilo que ninguém mais pode fazer, apenas Jesus Cristo pode. E agora Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu estou aqui para ir para a tua casa. Tu queria me ver, mas eu vou para lá conversar contigo. E Zaqueu, ele desce depressa e vai para casa. E aqueles homens que conheciam Zaqueu, sabiam que ele era publicano, sabia que ele era cobrador de impostos, sabia que ele era desonesto. Eles dizem, se Jesus Cristo soubesse, se esse homem fosse realmente profeta, eles deveriam saber com quem ele está se deitando, se sentando. Aonde é que ele está comendo? Os judeus não entravam na casa dos pecadores. Os judeus, eles se achavam melhor do que os outros. E Jesus Cristo está ali. E a Bíblia diz que enquanto as pessoas estavam falando mal de Zaqueu, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, mestre, eis que eu resolvo agora dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir-lhes 4 vezes mais. Irmãos, a Bíblia não diz que Jesus Cristo discursou na casa de Zaqueu. A Bíblia não fala que Jesus Cristo tinha dito a Zaqueu a mesma coisa que disse aquele jovem rico. A Bíblia diz apenas que Jesus disse: hoje me convém pousar na tua casa, e que Jesus estava na casa de Zaqueu, apenas isso. E aí eu posso conjecturar 2 coisas. Primeiro, acho muito difícil que Jesus tenha entrado calado na casa de Zaqueu. Acho muito difícil que Jesus Cristo tenha permanecido em silêncio. Mas mesmo que ele tenha permanecido em silêncio, a própria presença de Jesus Cristo constrangeu o coração de Zaqueu. Mesmo que Jesus Cristo não tenha aberto a sua boca, o seu olhar, a sua atitude, o seu gesto, a sua presença inquietou Zaqueu. E Zaqueu agora, ele completamente cheio da presença de Jesus Cristo em sua vida, ele diz: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma conversão. Aqui está acontecendo um arrependimento. Alguém que olha para si e olha para Cristo e diz: eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu preciso confessar os meus pecados. Senhor, eu resolvo. Senhor, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Senhor, eu defraudei, eu roubei, eu vou restituir a quem eu roubei 4 vezes mais. Quando o Espírito Santo de Deus, quando Jesus Cristo entra na vida de alguém, ele transforma essas pessoas. E as pessoas, quando são transformadas, elas têm novas atitudes. Jesus olha para ele e diz: hoje entrou salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Permita que Jesus Cristo faça uma mudança na sua vida. Não endureça o seu coração. A Bíblia diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus para ele agir. Houve salvação na vida de Zaqueu. Zaqueu nasceu de novo. Zaqueu deu o primeiro passo para ter uma vida transformada. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo.
quando nós vimos para o Evangelho, quando aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo, quando recebemos a Cristo em nossas vidas, a nossa vida é transformada. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem andava em caminhos escusos não anda mais, quem fazia coisas erradas passa a fazer a coisa certa. E se alguém acha que quando alguém vem para a igreja, ele vai receber uma planilha, uma cartilha dizendo, não pode, isso não pode mais, você não pode mais fazer isso, você está enganado. Quando alguém aceita o Evangelho de Jesus Cristo, ele não recebe nada disso aqui. O que ele recebe é a presença de Deus na sua vida. E o próprio Espírito Santo que passa a habitar dentro dele, começa a dizer para ele, dizendo assim, você não pode mais fazer isto. É Ele mesmo que está se julgando. É o Espírito Santo que habita dentro dele, que leva a ele uma vida transformada, que constrange ele a não pecar mais. É o Espírito Santo que habita em nós, quem nos dá nova vida, quem nos dá nova direção, quem nos leva por novos caminhos, que nos leva a fazer a coisa da maneira como que agrada ao Espírito Santo, que agrada a Deus. Nós não temos uma cartilha de não pode. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, dizendo o que nós devemos fazer agora, a partir de agora. Se temos a nossa vida transformada, nós temos novas atitudes. Quando somos restaurados por Deus, nós temos nova vida. Se eu tenho uma nova vida, é porque a minha vida antiga, ela deixa de ser vivida. Jesus Cristo morreu a nossa morte, para que a gente tenha a sua vida. E é esta vida que nós recebemos em nós. Uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de abundância. Paulo escreve aos Romanos, dizendo no capítulo 6, versículo 22... Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Nós fomos transformados por Deus para herdarmos a vida eterna. Nós fomos transformados por Deus para termos novas atitudes, para termos uma vida de santidade, uma vida cheia da presença de Deus. Quando somos transformados por Deus, somos transformados para sermos cheios do seu Espírito Santo. Em Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, somente Deus pode transformar o caráter de um homem. Somente Deus pode transformar o caráter de um homem. Imagine só, Deus pode transformar um ladrão em o melhor tesoureiro da igreja. Deus pode transformar um assassino em alguém que dá a sua vida por outro. Deus pode transformar um espancador em alguém que cuida de pessoas. Só Deus pode transformar o coração do homem. Só Deus pode transformar as vidas. Muitas vezes eu escutei pessoas dizerem que a igreja evangélica não faz obra social, não faz trabalho social. E desde a minha adolescência eu escutava isso. E um dia eu retruquei. E um dia eu conversando com alguém que estava dizendo isso, eu falei para ela, na verdade, a única entidade, a única religião que faz a verdadeira obra social é o Evangelho. São os evangélicos. É a igreja evangélica. E ele perguntou, mas por quê? Ele está vendo aquele rapaz ali, que um rapaz estava embriagado, sujo.
Aquele rapaz, ele vai entrar na loja e as pessoas vão botar ele para fora, não vão deixar ele entrar. Se alguém souber que é um ladrão, chama logo a polícia e bota para fora. Mas o evangelho vai ser pregado para aquele rapaz. Ele vai ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai ter a vida transformada. Ele vai ser reintegrado à sociedade como um homem honesto, como um homem de bem, como um homem sociável. E agora ele pode entrar não apenas na loja, ele pode entrar no restaurante, ele pode entrar na igreja, ele pode entrar numa escola, ele pode pregar o evangelho, porque ele teve a vida transformada por Deus. E quando nós temos a vida transformada por Deus, nós somos reintegrados à sociedade como sendo as melhores pessoas da sociedade. E eu quero abrir um parêntese aqui. Eu não acredito no evangelho que não transforma vidas. Eu não acredito no evangelho que entra numa pessoa e a pessoa continua com as mesmas obras. Eu não posso acreditar no evangelho que entra numa pessoa e ela permanece do mesmo jeito. Essa pessoa, ela pode ter entrado no evangelho, mas o evangelho não entrou nela. Porque existe essa diferença. Existem pessoas que vêm para a igreja, entram na igreja, gosta do evangelho, gosta dos louvores, gosta da palavra, gosta do ambiente, mas o coração dela não foi atingido, não foi alcançado pelo evangelho. Ela entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nela. Então ela permanece do mesmo jeito. Quando ela vem para a igreja, ela é uma coisa, mas quando ela sai, ela permanece com os mesmos pecados, frequentando os mesmos ambientes de antes. Por quê? Porque ela não teve a vida transformada pelo evangelho. Mas quando o evangelho entra no coração da pessoa, ele tem uma vida transformada, ela tem uma nova vida, ela tem novas atitudes, ela tem nova esperança. Se o evangelho entrar na sua vida, ele vai fazer uma coisa tremenda. Ele vai transformar, ele vai mudar. Se as pessoas não te respeitavam, vão passar a te respeitar. Se as pessoas não acreditavam em você, vai passar a acreditar. Se as pessoas desconfiavam de você, elas vão passar a confiar em você. É só uma questão de tempo para elas verem que Jesus Cristo está habitando de fato na sua vida. Quando somos transformados por Deus, deixamos as obras da carne, sua concupiscência, e passamos a andar em espírito. Você que está aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Você que está ouvindo essa palavra aí na sua casa, no trabalho, onde você está. Se você deseja ter a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, faça um sinal para Cristo. Abra o seu coração para Ele. Diga assim: eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter novas atitudes. Eu quero ter uma nova perspectiva de vida. Eu quero ter uma nova aliança com Deus. Hoje à noite é ceia do Senhor. Hoje à noite é um dia onde nós estamos aqui não apenas lembrando do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, estamos lembrando isso. Mas também, muito mais, estamos lembrando o dia que fomos resgatados do poder das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos aqui nos lembrando de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. Nós estamos aqui lembrando para onde nós iríamos e para onde nós vamos agora. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar a Santa Ceia do Senhor, porque nós tivemos as nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai querido e santo, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Ó Deus, nessa palavra, Senhor Deus, possa ter entrado nos corações, ó Pai. Possa ter, Senhor Deus, encontrado guarida, Pai. E, ó Deus, amado, ela possa produzir o fruto, Senhor Deus, para a glória do teu nome, Senhor Deus.
Que o teu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado, Senhor Deus. Ó Pai amado, que haja salvação nesta casa, nesta noite, para a glória do teu nome, Senhor. Que o nome de pessoas aqui, Senhor Deus, seja escrito no livro da vida, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que o Senhor nos abençoe.